Eu vou bater um papo neste primeiro bloco e também no segundo bloco do programa de hoje com a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Procuradora Patrícia Rego, do Ministério Público Estadual. Nos últimos dias, o governo do Acre tem sido alvo de uma série de questionamentos. O primeiro deles se deu com a deflagração da Operação G7 há cerca de 30 dias, no último dia 10 de maio. O inquérito da Polícia Federal apontou supostas irregularidades na realização de obras públicas em vários municípios do estado e culminou com a prisão de 15 pessoas, entre gestores públicos, entre funcionários, obviamente, das secretarias envolvidas, empresários e até mesmo do sobrinho do governador que já foi solto. Recentemente tivemos um embargo pelo TCU das obras da construção das casas na Cidade do Povo, entre outros embates institucionais que têm acontecido. E recentemente, na semana passada, a sessão tumultuada do Pleno do Tribunal de Justiça do Acre, que todos acompanharam. Doutora Patrícia, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Patrícia, eu acho que essa é a pergunta que toda a sociedade acreana quer fazer à senhora, e eu agradeço muito sua deferência conosco para vir bater esse papo conosco em primeira mão. Nos causou grande estranheza a ausência de um parecer do Ministério Público Estadual dentro do inquérito da Operação G7. Geralmente o inquérito é feito pela autoridade policial, mas quem pede a prisão é o Ministério Público e o juiz concede ou não. Por que o Ministério Público passou ao largo da Operação G7? Muito bem, Alain. Primeiro, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer por que o Ministério Público vem se mantido calado. Nós mantivemos uma postura pública de muita cautela. Nós falamos, na maior parte do tempo, nos pareceres, nos procedimentos onde nos foi facultado falar. Eu escutei e acompanhei as entrevistas aqui na TV Gazeta e todas as vezes, a todos os entrevistados que vieram aqui, você fez essa pergunta. E o MP? Por que o MP não participou? E nós nos mantivemos com essa cautela e eu quero esclarecer ao seu público e à sociedade acreana o porquê. Esse inquérito, naturalmente, viria para o Ministério Público com a sua conclusão. É o Ministério Público quem dá, né, e possivelmente isso pode acontecer se retornar, a palavra final com relação à questão da instauração da ação penal, da instauração da acusação. Como todos nós podemos acompanhar, a Operação G7 está inflamada de muitas paixões, de discussões políticos partidárias, e o MP, como órgão a dar a palavra final com relação à acusação, resolveu ter uma postura de cautela e fazer as suas manifestações nos procedimentos. E também porque nós não tínhamos conhecimento dos autos do inquérito. Uhum. Então não podíamos falar sobre aquilo que nós não conhecíamos. Certo. Por que o Ministério Público ficou fora da investigação? O Ministério Público do Estado do Acre tinha conhecimento da investigação porque ele atuou em autos apartados, tomando ciência das decisões dos pedidos de interceptação telefônica. Então, esse inquérito ele foi instaurado em junho, uma cisão no inquérito anterior da Polícia Federal na Justiça Federal sobre uma investigação de falsidade de ART, não tinha nada a ver com a G7, e quando a G7 começou a ser mencionada, isso foi cingido e foi para a Justiça de primeiro grau. Então, o Ministério Público já conhecia dessa primeira fase que chegou à G7 desde junho de 2012. No primeiro grau, uma investigação sobre um cartel de empresários, em tese, que fraudava licitações. Quando surgiu a possibilidade de interceptação de um secretário de Estado, que na época era o secretário de Habitação, Aurélio, isso foi ao Tribunal de Justiça em agosto. Uhum. De agosto a novembro, esse procedimento se manteve lá, e entre novembro e fevereiro houve os pedidos de interceptação, nos quais nós demos ciência.
De lá para cá, o Ministério Público do Acre não participou mais de nada, não teve ciência de qualquer outro ato, a não ser pela imprensa, quando tomou conhecimento das prisões. A regra é que, quando o inquérito é distribuído no Tribunal de Justiça, e o regimento do Tribunal de Justiça é muito claro com relação a isso, ele é distribuído automaticamente ao Procurador-Geral de Justiça. Ocorre que esse inquérito, embora instaurado no dia 26 de maio de 2012, ele só foi distribuído no Tribunal de Justiça no dia 13 deste ano, agora, no dia 13 de maio deste ano. E só chegou ao Ministério Público na semana passada, no dia 3 de junho. E só ficou no Ministério Público por 48 horas. É preciso esclarecer à população que a investigação, o inquérito policial, ele não é um fim em si mesmo. Para que serve um inquérito policial? Ele serve para dar elementos, colher provas de possíveis infrações e culpados, para que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, diga, primeiro, se há materialidade que comprove crime, e segundo, se há indícios que possa se instaurar uma ação penal com relação àqueles possíveis culpados. E aí se instaura o procedimento, que é o processo penal, se dá direito à defesa e o Ministério Público vai buscar a condenação com base nas provas. Então, o depositário do inquérito é o Ministério Público. Por isso que é salutar, e essa nossa briga, inclusive na PEC 37, para poder investigar também, que o Ministério Público acompanhe essa investigação. O próprio Código de Processo Penal diz isso. O Ministério Público deve acompanhar porque é ele que vai denunciar. Então, quais as diligências que foram feitas? Está faltando diligência? A prova aqui está fraca? Vamos buscar. E nós não tivemos oportunidade de realizar essas diligências. De pedir essas diligências, de acompanhar o inquérito, porque esse inquérito nunca foi ao Ministério Público. Por que, doutora Patrícia? Alain, nós não sabemos o porquê, né? A polícia pode investigar sem o acompanhamento do Ministério Público, mas a regra é que, de acordo com o regimento do tribunal, é que isso, uma vez distribuído, vá ao Ministério Público, inclusive, que deve avaliar a questão da prorrogação dos prazos, né? O inquérito tramitou aí praticamente quase um ano e nós não opinamos sobre prorrogação de prazo. Inclusive, eu ouvi aqui no seu programa, naquela edição aos jornalistas, uma crítica ao MP com relação aos pareceres das prisões. Por que que o Ministério Público até hoje se manifesta contra a soltura das pessoas envolvidas na delivery e a favor da G7? Ora, o Procurador de Justiça que atuou colocou muito claro isso no seu parecer. No caso da delivery, há uma ação penal, uma acusação que está instaurada, que está tramitando, inclusive está para sentença. Nós acompanhamos toda a investigação, nós conhecíamos a prova. No caso da G7, quando os pedidos de revogação de prisão começaram a chegar, nós começamos a nos manifestar contra, porque primeiro nós não conhecíamos as provas, nós não conhecíamos o inquérito e as acusações são graves, né? São 29 indiciados, um inquérito com mais de 1.500 páginas, são 34 caixas com material apreendido, as acusações graves, então nós fomos contra, nós pela manutenção da prisão, até por não conhecer. Ocorreu o prazo em que a investigação teria que acabar. O Código de Processo Penal é claro que diz que, estando os réus presos, a acusação, ou melhor, o inquérito penal, ele tem que ser finalizado em 10 dias. Certo. Muito embora seja uma investigação complexa, esse prazo foi extrapolado. Houve um pedido de prorrogação da Polícia Federal desse prazo e a desembargadora relatora dilatou esse prazo por tempo indeterminado sem ouvir o Ministério Público. Isso, no nosso entender, fere o regimento do tribunal, que é claro, que diz que se houver pedido de diligências feitos pelo Ministério Público e havendo réu preso,
a prisão tem que ser relaxada. Bem, isso Nós levanta... poderíamos, inclusive, Alain, se esse inquérito tivesse ido lá para efeito de opinarmos sobre a prorrogação, poderíamos ter entendido que havia elementos suficientes para oferecer a denúncia e nem precisaria de prorrogação. Isso tudo leva a crer, na opinião de alguns juristas com quem conversei, e até mesmo de políticos, de que haveria, vou usar aqui o condicional, haveria, por parte da autoridade policial e de membros do judiciário que desenvolvem suas funções no âmbito dessa operação, uma suspeita sobre o Ministério Público do Acre por conta, obviamente, das ligações que existem, até mesmo afetivas. Seu pai, professor Rego, é assessor do governador. Isso pesa, procuradora? Esse é um assunto específico que eu queria tratar na entrevista. É evidente que qualquer pessoa pode arguir a suspeição de qualquer membro do Ministério Público, inclusive do Procurador-Geral. E este é um inquérito cuja atribuição é uma ação originária do Procurador-Geral. Mas essa suspeição ela deve ser arguída nos autos, porque nós temos regras de substituição. Então, se o Procurador-Geral ele é suspeito, naturalmente, isso vai ser arguído e vai para uma terceira pessoa, um procurador adjunto, os procuradores criminais, mas isso tem que ser um incidente nos autos. Isso não foi relatado nos autos? Isso não foi relatado nos autos. Segundo, nós atuamos nas interceptações. Nós atuamos na investigação. E o MP já sabia Sabíamos da investigação, demos ciências na interceptação e atuamos também nos incidentes, que foram os pedidos de revogação da prisão, os pedidos de prisão especial. Em nenhum momento foi arguida a suspeição. Outra coisa, Alain, que eu quero deixar claro, que é com relação à minha situação, por ser filha de um secretário de Estado. Eu não atuei hora nenhuma nesse processo. Nos autos apartados da investigação, quem atuou foi a Procuradora-Geral Adjunta, doutora Kátia. Nos incidentes de pedidos de revogação, foram os procuradores da área criminal, doutora Gilceli e doutor Oswaldo. Nas sessões do Tribunal de Justiça, doutora Kátia e doutor Cosmo. E quando o inquérito chegou ao MP, eu deleguei atribuições para a pessoa que no Ministério Público cuida disso, que é o coordenador do patrimônio público, que pelas nossas regras de distribuição, a praxe é encaminhar matérias que têm dano, lesão ao erário público a ele. E fiz isso não porque sou suspeita, porque, primeiro, o meu pai não é investigado. O meu pai não foi sequer ouvido como testemunha nisso, mas fiz isso por prudência, por cautela, para resguardar a instituição. O tema está muito... está eivado de paixões políticas, de discussões partidárias. E nós, como a Polícia Federal, como o Judiciário, nós temos que ser técnicos. Então, eu, para blindar a instituição, deleguei todas as minhas atribuições que são originárias aos outros procuradores. E o que a população precisa entender é que os procuradores e promotores de justiça, eles têm autonomia e independência funcional. Isso são prerrogativas que são dadas pela Constituição para que o Ministério Público faça o seu trabalho. Qual é o trabalho do Ministério Público? É buscar ver se houve a infração penal, se o crime foi cometido e responsabilizar essas pessoas. Buscar a punição dos acusados. Os procuradores que atuaram nesse procedimento, eles agiram e agirão, se isso voltar, com independência e autonomia. A população tem que entender que o Ministério Público é, como é o Judiciário, uma instituição plural. Cada membro do Ministério Público, cada promotor, age de acordo com a lei, com a sua consciência, sem gerência do Procurador-Geral. O Procurador-Geral, ele é o dirigente administrativo e político do órgão. E numa questão como essa, é até melhor que ele não atue mesmo. Por quê? Porque eu me relaciono com os poderes. Sou eu que faço essa interlocução política com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, muitas vezes com os investigados, com as famílias dos investigados, com os advogados. A senhora agiu com prudência?
Isso é agir fato com prudência. consumado. É bom que você Resguardar diga. a instituição. Sem dúvida. E que não haja nenhum questionamento nenhum acerca da sua conduta. Da minha conduta e da nossa imparcialidade enquanto instituição. Agora, doutora Patrícia, diante do inquérito que foi devidamente remetido ao MP, quais são as conclusões do MP sobre os pedidos de prisão e sobre também a revogação dessas prisões? Me responda logo após o intervalo. Eu dou uma paradinha, a gente volta para o segundo bloco com a doutora Patrícia Rego, Procuradora-Geral de Justiça. Até já.